Para o estudo, graças a Deus, boa noite, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor. Seguimos no nosso estudo sobre as doutrinas da graça. E conforme você pode ver ali, nós temos vindo a estudar já mortos em pecados, chamados à salvação, e hoje salvação para o que crê. Iremos falar e usar um texto bem conhecido das Escrituras, talvez os textos mais conhecidos das Escrituras. Neste momento nós estamos tentando passar aqui para os outros canais aqui que nós habitualmente fazemos essa transmissão. Estar aqui da melhor forma possível para chegar a outros locais, a outras pessoas. Muito bem. Assim estamos, então. Então, nesta noite, nós iremos estudar sobre o terceiro ponto, salvação para o que crê. E ainda antes de nós lermos o texto da Palavra do Senhor, nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor a sua direção e a sua graça. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e chegamos diante de Ti no nome de Jesus, com reverência, diante da Tua santidade, majestade e glória. Te pedindo, Pai, nesta noite abençoes o nosso tempo aqui e nos conduzas pela Tua Palavra conforme a entendermos, a colocarmos em prática. Meu Deus e Pai, não nos deixes confundidos, mas esclarece o nosso entendimento dos corações e mentes, para que nesta noite haja verdadeiramente a compreensão das Escrituras, Cristo Jesus seja exaltado, os salvos em Cristo Jesus edificados, e aqueles que não são salvos possam verdadeiramente reconhecer que são pecadores e necessitam de um Salvador. Que haja salvação, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos vindo a estudar, e ao longo destas semanas, já 3 semanas, nós estudamos em primeiro lugar mortos em pecados, em segundo os chamados à salvação, e agora inevitavelmente salvação para o que crê. O texto que nós vamos usar esta noite é em João 3, versículos 16 a 18. João 3, 16 a 18. Mas eu gostaria que nós começássemos por aquele versículo mais conhecido das Escrituras, que é o João 3,15. 3,16, precisamente. João 3,16 a 18. Mas vamos começar um pouquinho mais atrás. João 3 era o versículo 16 que me referi. Mas João 3, vamos ler a palavra do Senhor então. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E este é o texto, como eu disse há pouco, o versículo 16, eu disse o 15, mas foi engano, o versículo 16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Escritura, mais repetido, que nós às vezes circulamos aí e encontramos até na frente das casas, placas a dizer João 3,16, ou em t-shirts, em chapéus. Nós encontramos por todo lugar essa referência bíblica, levando e colocando aquele versículo então tão popular, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obviamente este versículo encerra nele próprio uma grande verdade, uma verdade indiscutível, uma verdade maravilhosa e gloriosa, mas precisamos a cada dia de entender o que é que realmente esta verdade traz para as nossas vidas e a forma como nós nos conduzimos através desta verdade. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, o assunto que se coloca aqui, e aquela referência que está aqui, tão maravilhosa, que vem a ser prolongada no versículo 17 e 18, é que aquele que nele crê tem vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar-se o mundo. Jesus falou isso mesmo, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, ele veio para se entregar no lugar dos pecadores e através do seu sacrifício perfeito no Calvário, atrair muitos a si, concedendo-lhes vida eterna, concedendo-lhes o perdão de pecados, concedendo-lhes que através da sua obra eles pudessem ser justificados. Daí que nós entendemos justificados pela fé. Aquele que crê em Jesus, ele não mais permanece condenado, ele não mais permanece no estado de condenação, ainda que esse estado de condenação seja natural para o ser humano que está em seus pecados, que em seus pecados tem desobedecido a Deus.
Mas Jesus Cristo veio para tomar esse lugar. Ele veio para tomar o lugar de condenação, suportar sobre ele a ira de Deus contra o pecado, e assim aquele que nele crê, ele pode ter vida eterna. Ele está livre dessa condenação, ele viverá com Cristo para todo sempre. Esta verdade absoluta, esta verdade grandiosa, esta verdade maravilhosa é para aquele que crê em Jesus, é para aquele que é salvo, é para aquele que não nega o senhorio de Cristo Jesus, era para aquele que reconhece no seu coração que verdadeiramente Jesus é o Senhor e o Salvador e que fora dele não há Salvador. É para aquele que reconhece ser um pecador e que precisa de um resgate, precisa de ser resgatado da sua vá maneira de viver. Nós encontramos então este texto maravilhoso falando-nos sobre esta verdade absoluta. Porém, o texto diz também: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a verdade é que a salvação em Cristo Jesus é exclusiva para aquele que crê em Jesus, para aquele que vem a Ele em submissão à sua soberania, à sua glória, à sua majestade, e nele crê de todo o coração. Aquele que é traído a Cristo, e ele pode colocar em Jesus, ele coloca em Jesus a sua confiança de vida eterna. Para esse já não há mais condenação, já não há condenação para aquele que crê. Porém, aquele que não crê, ele continua condenado. E muitas vezes nós encontramos algumas implicações com este texto que colocam perguntas na mente das pessoas. E uma delas é: e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ou aquela pessoa que não, culturalmente, ele vai naturalmente rejeitar Jesus, ou aquele que, dado ao seu envolvimento religioso com qualquer outro conceito religioso, mas que é uma boa pessoa, pratica o bem e faz o bem, ele pode ser salvo? E a resposta é não, porque a palavra do Senhor diz claramente que só há salvação em Cristo, é somente para aquele que crê em Jesus. E note que é muito importante referirmos aqui que aquele que crê não é necessariamente aquele que conhece ou ouviu falar. Eu ouço falar em muita coisa e eu conheço muita coisa da qual eu não creio. Há uma diferença muito grande, somente na Bíblia, na palavra de Deus, entre conhecer, ouvir falar e crer. Tá? Conhecer, ouvir falar é aquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus e ouviram falar quem ele era. Tem inclusive aquele episódio do cego lá na beira da estrada do caminho de Jericó, e que ele ouviu falar de Jesus, e quando ouviu que Jesus estava a passar, ele chamou, e ele chamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aquele momento, aquela primeira parte da história nos mostra que ele ouviu falar, ele ouviu como muita outra gente ouviu. Daí passou uma ação em que ele quis conhecer Jesus, e Jesus se aproximou dele. E depois tem uma outra ação, que é aquela que ele foi curado e que ele teve um relacionamento realmente com Jesus. Muitos não passaram da primeira fase, muitos ficaram só na segunda. Ou pessoas que ficaram interessadas na vida de Jesus, mas daí não os levou a crer verdadeiramente em Jesus. Nós encontramos isso, por exemplo, em Pilatos. Nós estamos a estudar ao domingo pela manhã o capítulo 19 de João neste momento, e nós vamos ver isso em Pilatos. De alguma maneira Pilatos ficou curioso com quem era Jesus, ele queria saber um pouco mais. Ele ouviu falar que ele era filho de Deus, e ele perguntou a Jesus quem é que ele era, o que é que se passava, mas não no sentido de crer, de verdadeiramente ser capaz de reconhecer que aquele era o Senhor, o Deus de Israel, que era realmente o Senhor de toda a glória, que era o Messias prometido, que era o Salvador da humanidade. Então, quando nós falamos aqui, o texto nos fala aqui, não basta você saber quem Jesus é. O Natal está para chegar e muita gente vai comemorar o Natal. Muita gente comemora o Natal, nem pensa em Jesus, pensa em muitas outras coisas. Um Natal completamente comercial, completamente desfasado de uma realidade bíblica. Aliás, o Natal nem é referenciado na Bíblia, mas sim o nascimento de Jesus. Nós associamos as duas épocas, criando uma celebridade, uma celebração que não tem nada de errado, mas muita gente passa completamente ao lado.
Outros participam da atividade e nem creem que Jesus realmente é Deus, nem creem que Jesus verdadeiramente fez coisa nenhuma, nem é importante para eles. Outros há, porém, que lembram o nascimento do Salvador e do Messias, que colocam em Jesus a sua confiança, que de todo o coração se regozijam e se alegram porque é Natal. E não é porque é Natal, mas porque Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, eles apontam para a Páscoa e lembram que a Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor que é celebrada. E aí eles apontam para uma vida eterna. E isto vai marcar todo o seu viver. Isto vai marcar arrependimento, vai marcar abandono de pecados, vai marcar uma vida de santidade, vai marcar uma vida de contentamento e gozo no Senhor, de esperança na volta de Jesus. Então, estes fatores são marcas de que alguém crê. Quando alguém crê em Jesus, coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem na sua vida. Coisas maravilhosas transformam o seu viver. É tão importante nós entendermos que a salvação é para aquele que crê, para aquele que verdadeiramente nasce de novo, aquele no qual o Espírito Santo vem habitar e faz crer de uma forma sobrenatural, crer de uma forma que transforma a vida e transforma inteiramente do princípio ao fim. Quando nós lemos este texto da palavra do Senhor, nós percebemos que nem todos creem. Nós percebemos que não são todos que são realmente salvos. Deus conhece, Deus sabe e Deus traz a si aqueles que hão de ser salvos. É uma ação sobrenatural de Deus, é uma ação miraculosa de Deus, sobrenatural, que vai acima do que nós podemos entender e do que aquilo que nós podemos explicar. Não há forma de nós explicarmos, mas na verdade Jesus realmente salva aqueles que segundo o seu plano e a sua direção haveriam de ser salvos. E esses é aqueles que creem. É muito importante nós entendermos a diferença entre crer, conhecer ou ouvir falar. Porque essa parece pequena, mas grande diferença marcará a eternidade. Então, chegando nós diante de Jesus, chegando nós diante do acontecimento do Natal que se aproxima, chegando nós diante das memórias da Páscoa passada ou planeamento da Páscoa futura, ou chegando nós diante do nosso dia-a-dia, sabendo que logo mais nós poderemos perecer, nós poderemos sucumbir desta vida e iremos eventualmente irá acontecer, nós não sabemos quando, e temos de estar preparados para esse momento, quando nós iremos realmente passar à eternidade. Como é que nós saberemos, nesse momento, o que é que irá acontecer após? E tudo depende da forma como nós realmente cremos em Jesus. Mediante esta condição, mediante esta situação, o que nos resta a nós fazer? Nós precisamos desesperadamente de crer em Jesus. Nós precisamos desesperadamente de cada vez crer mais. Nós precisamos de cada vez mais entendermos que esta é a verdade. E escute, você pode estar a ouvir esta palavra e talvez você concorda com cada palavra que eu disse. Talvez não há nada que eu tenha dito aqui que você possa discordar. Ou talvez você até pode discordar. Mas se você não discorda desta palavra, você com certeza no seu coração, você deve ter pensado, eu preciso dessa fé para crer. Eu preciso realmente de crer em Jesus, porque de outra forma eu não vou ser salvo. E de outra forma eu vou estar condenado pelos meus próprios pecados debaixo da ira de Deus para todo sempre. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, se você pensa assim, essa é uma realidade. Creia que essa é uma realidade. Isso irá acontecer de verdade. Então você precisa crer em Jesus. Mas como é que você faz para crer dessa maneira? Como é que você faz para realmente a sua vida ser totalmente entregue a uma devoção absoluta de glorificação do nome do Senhor, onde você inteiramente crê e vive em função da verdade de que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso? Como é que é possível o ser humano fazer tal coisa? Como é que é possível chegar a esse ponto? O que é que eu tenho que fazer? E a verdade é que só Deus pode fazer. Então o que é que nós precisamos de fazer? Clamar ao Senhor. Há um episódio muito interessante nas Escrituras em que alguém chegou perto de Jesus e pediu para que o seu filho fosse curado. E Jesus voltou-se para ele e disse-lhe:
Se ele cria, e ele disse: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É exatamente isso que eu queria falar consigo esta tarde. Você precisa voltar-se para Deus e perceber que em si próprio você não consegue crer em Jesus. Você consegue crer, talvez, em parte. Você consegue até estudar e dizer: é verdade, foi assim. Você olha para o seu calendário e você percebe que o seu calendário é marcado pela vinda de Cristo a esta terra. Nós estamos no ano 2020, não é por acaso, 2020 após Cristo. Você percebe à sua volta, há tantas marcas de que Jesus existiu verdadeiramente, há tantos livros escritos, tantas verdades. Existe a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, que nos fala sobre isso, mas existem outras formas e talvez você não consegue negar isso. Ainda bem que não consegue negar que Jesus existiu, mas crer no sentido de que muda a sua vida, no sentido de que uma ação vem daí, é uma obra sobrenatural de Deus. Então nós precisamos voltar para Deus e dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, concede-me fé para que eu creia. Envia o Teu Espírito Santo para que a obra de Cristo seja tão clara no meu viver, que de todo o meu coração eu creia em Jesus e jamais me aparte dessa verdade. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos de crer cada vez mais. E deixe-me dizer-lhe isto. Talvez você está a ouvir esta mensagem e você diz: não é nada de novo para mim, eu sou salvo e eu creio dessa maneira. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Creia cada vez mais. Nós precisamos de crer cada vez mais. Não há um dia que venha à minha vida que eu não preciso de crer um pouco mais em Jesus. Não há um dia que venha à minha vida que eu não preciso de que a minha fé seja fortalecida ainda mais. Porque são tantas as coisas que acontecem, são tantas os contratempos e as dificuldades que atravessamos, e nós precisamos a cada dia de crer mais intensamente, de ter cada vez mais o Senhor Jesus Cristo como centro de toda a nossa existência e de toda a nossa vida. Nós precisamos de crer inteiramente em Cristo Jesus, Senhor de toda a glória. Então esta mensagem é para si que talvez não crê em Jesus. É para si talvez que nunca ouviu falar, ou talvez você ouviu falar, mas nunca prestou muita atenção. Esta mensagem é para si. Ou você crê em Jesus, ou você está condenado. Ou você crê em Jesus, ou você permanece condenado. Ou você crê em Jesus, ou você irá ao inferno, ao lugar onde a ira de Deus será derramada contra o seu pecado para todo sempre. E será derramada para todo sempre, porque o seu pecado ofendeu um Deus eterno, e para todo sempre terá o seu lugar de castigo. Contudo, se você crer em Jesus, se Jesus Cristo, Senhor toda a glória, for real na sua vida, o Espírito Santo vier e fizer você crer, você será salvo dessa condenação. A ira de Deus terá sido já colocada sobre Cristo e você será justificado pela fé. A sua vida terá um novo parecer, o seu caminhar será um caminhar conforme a vontade de Deus. O seu desejo será a santidade e a glorificação de Cristo Jesus, e nesse âmbito, dessa forma, você poderá verdadeiramente ser livre da condenação futura e dar um sentido à sua vida presente, um sentido de eternidade, um sentido de glorificação do nome do Senhor, um sentido de exaltação e de glória a Deus, um sentido maravilhoso, um novo viver, um viver que vale a pena, um viver para Deus, um viver em santidade, como já disse, para a exaltação do nome do Senhor. Essa é a proposta que eu tenho para si. Mas se você já crê, então creia um pouco mais. Que esta mensagem tenha ajudado você a crer. Que você se fortaleça no Senhor e mesmo assim clama a Ele e diga: Senhor, faz-me crer hoje mais que ontem. E amanhã procure crer mais que hoje. Ora-se do Senhor nesse sentido. Leia a palavra do Senhor que lhe fala de Cristo Jesus e lhe revela a verdade do Senhor, para que a sua fé cresça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé se fortaleça. Clama a Deus. Talvez você já ouviu falar, mas talvez você não tem dúvidas em relação a isto ainda. Coloque a sua questão diante de Deus hoje mesmo, ou em oração, fale com Ele e diga: Senhor, se é assim dessa maneira, faz-me crer, muda o meu ser, muda o meu viver, e você receberá o perdão do Senhor dos seus pecados. A sua condenação será tirada de sobre si e você terá um novo viver com Cristo. Só Jesus pode salvar, só Ele é o Salvador, só pela fé podemos ser salvos. Não há obras que possamos fazer, não há nada que você possa fazer que possa lhe garantir a salvação. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, e aquele que nele crê, ele vê a sua vida mudada, transformada, e ele tem uma esperança
nova a cada dia. Não é por alguma coisa que eu fiz, não é por alguma coisa que eu vou fazer, não é por alguma coisa que eu sou, mas é por aquilo que Ele é e pela obra do Calvário. É pela obra da cruz, é pela sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia que eu tenho morada eterna. Não tenho nada de especial que eu possa oferecer a Deus. Ele mudou a minha vida, Ele me fez crer e Ele pode mudar a sua também. O meu desejo eu tenho um desejo tão grande que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, sejam eles da nossa igreja, seja eles alguém que só entrou aí, possa verdadeiramente crer em Jesus. Creia em Jesus. Peça a Deus que o faça crer em Jesus. Volte para o Senhor ainda hoje e clame a Ele que o faça crer em Jesus de todo o coração e lhe conceda esta vida eterna. Salvação para o que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que esta última parte não seja a sua realidade, que a sua realidade seja aquela que crê em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, maravilhoso, eterno e grandioso é o teu nome. Quão bom é estar aqui e falar a tua palavra e orar. Senhor, eu te peço, Deus, que tu possas trazer luz nas mentes, nos corações, nesta noite. A pessoas que possam verdadeiramente crer em Jesus, voltar-se para ti e serem verdadeiramente salvos. Tem misericórdia, Senhor, te pedimos. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nesta noite nós temos falado esta mensagem e eu queria voltar aqui atrás e fazer um desafio para si que está em casa. Nós temos estudado sobre mortos em pecado, chamados à salvação, salvação para o que crê hoje. Semana que vem, se Deus nos permitir assim, salvos pela graça, e a última mensagem é certeza da vida eterna. Se você tem assistido às nossas mensagens ou você vai assistir aí atrás, e você tem alguma dúvida, entre em contato connosco. A forma de você entrar em contato connosco está no nosso canal e vou ter aí todo o prazer em falar consigo e esclarecer sobre estes assuntos maravilhosos, segundo a boa mão do nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter estado connosco esta noite. Deus abençoe. Obrigado.